Conversão, o podcast da CDL Porto Alegre. Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conversão, o podcast promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL Porto Alegre, para compartilhar conhecimento que fortalece todo o ambiente de negócios. E nesta segunda temporada, o nosso tema é inadimplência. O Conversão traz especialistas que vão apresentar e debater as principais tendências deste cenário. Vamos falar sobre economia, recuperação de dívidas, inteligência no uso de dados e da tecnologia e muitos outros assuntos. Eu sou a jornalista Alexandra Zanella e vou mediar a nossa conversa. Já falamos do cenário econômico brasileiro e como a inadimplência afeta de maneira específica as pequenas e médias empresas. No último episódio, a gente abordou a gestão da cobrança e como obter um ciclo saudável de recuperação. E hoje vamos falar sobre regras para esta cobrança. Como obter um ciclo de recuperação saudável e como a reativação de clientes pode ser um grande ativo para a sua marca. E quem vai responder essas perguntas, fazer outras e desenrolar a nossa discussão são os nossos convidados mais do que especiais. E eu já vou começar convidando para o papo o nosso convidado, ele que é superintendente de produtos do Grupo Facta, Rogério Oliveira. Que prazer te receber aqui nessa segunda temporada, Rogério. Olá, prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Assunto extremamente importante para todas as empresas. Tenho certeza que vamos agregar aí boas ideias e bastante conteúdo. Coisa boa! E vamos chamar a convidada da casa para terminar essa nossa rodada aqui, quem vai nos ajudar. Então é a Virgínia Menezes. A Virgínia é gestora jurídica de compliance e auditoria interna aqui da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Ela confidenciou que está há mais de 20 anos trabalhando na CDL. Virgínia, seja bem-vinda, que prazer. Muito obrigada, é um prazer, agradeço pelo convite, Rogério, por dividir aí esse bate-papo e tenho certeza que vai ser muito legal. Com certeza, eu convido vocês a ficarem com a gente nesse episódio para acompanhar esse papo que é tão importante relacionado à legislação. Desde 2020... Vamos começar o papo trazendo um case prático aí para que todo mundo consiga acompanhar a nossa conversa. Desde 2020, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determinou que as prestadoras de serviço não podem fazer chamadas curtas, aquelas com menos de 3 segundos que você atende e ninguém fala nada. O objetivo da agência é combater o excesso de ligações que podem incomodar os consumidores. Ninguém, de fato, gosta, né, gente, de receber muitas ligações, especialmente durante o dia. Mas elas fazem parte de um momento importante no combate à inadimplência. E isso é muito interessante, que é a cobrança. Um dos impactos de medidas como essa é o efeito em times dos chamados telemarketings. Vamos falar sobre isso também, que tem funções, atividades e operações modificadas pela legislação. Para começar a nossa conversa aqui sobre legislações para cobrança, eu pergunto para vocês, para a gente aquecer esse papo. As regras, elas miram nos abusos, porque a gente sabe que tem alguns abusos, mas elas acertam nesse serviço essencial de renegociação das dívidas? Bom, vou iniciando então, Por favor, Virgínia. Acho que a gente tem aí diversos regulatórios, né? A Anatel mesmo, ela vem muito fortemente desde 2022. A gente tem o regulatório 160, temos o 250, temos agora um mais recente que prorroga esse regulatório último até 2024. E a gente percebe que essa questão da ligação de curta duração, ela, na verdade, tem todo um contexto a ser realizado também. E quando as pessoas são contatadas, muitas vezes tem que se tentar um telefone que, de fato, tenha acesso àquele consumidor, o que muitas vezes não é de primeira que se consegue isso. Então, por isso, muitas vezes precisa ter, sim, uma quantidade de ligações. Claro que se busca o controle do abuso, mas a gente sabe também que não só a questão regulatória da Anatel, mas se a gente trouxer também as questões de CDC, a questão de jurisprudência também,
aquele que cobra, ele tem diversos controles que ele tem que atender e obedecer para realmente estar fazendo a coisa certa, que é, de fato, cobrar e seguir lá a regra inicial do CDC, lá de trás, que diz que o consumidor não pode ser constrangido, ele não pode ser exposto ao ridículo. E entre o expor ao ridículo e a questão desta regulamentação, a gente tem muitas vezes uma distância muito grande. O que se quer combater, de fato, é o abuso, mas muitas vezes afeta, sim, a atividade da cobrança, que torna-se um pouco mais difícil dentro da operação. Imaginem tudo que se tem que pensar, também tem que controlar, que tem que ligar durante o horário comercial, não pode ligar fora. E muitas vezes essa pessoa ela está, sim, no horário de trabalho, então tem que se tomar uma série de cuidados na cobrança, respeitando, sim, esses regulatórios também, que dificultam o acesso ao próprio consumidor a saldar a sua dívida também e voltar para o comércio, voltar para poder comprar livremente. E o que se quer, na verdade, e até mesmo com todos esses controles que se tem e programas até governamentais de incentivo ao pagamento de dívidas, é voltar a ter uma vida dentro do mercado, poder voltar a comprar a crédito, o consumidor poder comprar as coisas que, de fato, ele quer. Então, acho que sempre tem aí um meio termo entre se tomar o cuidado de toda essa legislação, todos esses controles que permeiam e, de fato, chegar à questão da possibilidade desse consumidor pagar a dívida, saldar a sua dívida e voltar a comprar no mercado. Bem importante, tudo que a Virgínia colocou. Para o empreendedor, o principal ativo é o cliente. Tudo que nós fazemos, tudo que nós direcionamos de esforço é para que o cliente ele consuma, seja o serviço, seja móveis, utensílios, seja aquilo que for para ele realizar o sonho dele. E nós precisamos mantê-lo ativo. E para que uma empresa seja saudável e ela tenha o retorno sobre qualquer capital investido, a gente precisa fazer com que esse cliente ele esteja ativo na economia. O viés da economia é que você tenha movimento. E um cliente que eu não consigo localizar, que eu não consigo reativar, ele acaba sendo um passivo para a empresa, ele acaba trazendo um prejuízo para a empresa e a economia vai se ressentir disso. Quando a gente olha os níveis de inadimplência que a gente vem acompanhando em qualquer segmento, quando a gente olha esse nível, a gente está falando de pessoas que estão fora do mercado de consumo. E aí a gente tem um investimento enorme das empresas para que esse cliente retorne. Se eu não conseguir acessá-lo, porque muitas vezes ele mudou de telefone, ele mudou de endereço, ele mudou de cidade. Se eu não tiver como acessá-lo, eu vou estar contabilizando, reconhecendo um prejuízo que, em tese, é uma deficiência de prestação de serviço, porque eu preciso chegar nesse consumidor. Eu acho bem importante que a gente tenha regulamentos, acho que não é, inclusive, numa conversa que nós tivemos com a Virgínia anterior, não é por falta de regulamentos ou de legislação que a gente faça uma cobrança assertiva. Porque todo mundo está muito preocupado com isso. O que a gente, às vezes, não consegue é chegar nesse consumidor. E toda vez que a gente coloca uma barreira, seja regulatória ou não, que a gente coloca uma barreira que me impeça de chegar nesse cliente, eu estou prejudicando o cliente. Porque, na realidade, ele fica à margem de tornar os seus sonhos possíveis. Então, acho que é uma boa discussão. Começamos bem, acho que então, é importante, Rogério. termos regulatórios para a gente inibir o abuso, mas a gente precisa entender até que ponto talvez o regulatório também não se torne abusivo, que é uma boa discussão. Olha, perfeito. Virgínia, essa pergunta que o Rogério deixa na mesa, hein? Sempre, quando a gente fala em cobrança, a gente sempre tem que ter um olhar muito amplo em relação a tudo. E quando a gente pensa justamente nessa, talvez o sonho do consumidor de poder voltar ao mercado de novo, poxa, por que muitas vezes a gente não consegue acessar por conta de vários regramentos que se tem e se tem cuidado e talvez, muitas vezes, a gente sempre fala da questão da cobrança, é ruim cobrar, É ruim ser cobrado, mas também é ruim cobrar. Ruim no sentido de ser difícil, porque são tantos itens que se tem que se tomar cuidado para que realmente lá na frente não deixe aquele credor de ter tomado a iniciativa de cobrar e ainda sofra muitas vezes uma ação ou algum ato em relação à sua cobrança. Por quê? Porque não cumpriu algum item em si. Então, assim, sim, é um dificultador muitas vezes.
Entendo que muitas vezes as empresas acabam tendo um cuidado maior e não recuperam, e isso afeta a economia diretamente, porque aumentando a inadimplência, a gente sabe que vai aumentar a taxa de juros, a gente sabe que tem um efeito de mercado, não só para aquele consumidor especificamente. Então, sim, eu entendo que o tomar todos esses cuidados e atender toda essa legislação é, muitas vezes, uma barreira, é uma dificuldade que o credor tem, sim, de obter aí o seu crédito, que é totalmente legítimo, né? Quando a gente fala em cobrança, poxa, mas é ruim? Não, só lembrando que é totalmente legal cobrar, né? Tá lá, é um ativo que tem que ser buscado para girar a economia e para se poder também melhorar aí a taxa de mercado também em relação à crédito. Uma inadimplência alta numa empresa pode significar fechar as portas. Então, quando a Virginia estava falando, eu estava pensando justamente esse viés, né? Eu forneço um bem ou um serviço e eu preciso ser remunerado porque essa é a lógica do capitalismo, né? Você entrega algo e você recebe algo em volta. Na medida em que eu não consigo acessar esse consumidor e eu tenho que reconhecer esse prejuízo, eu vou estar afetando a economia não só pela questão da inadimplência, mas com relação ao fechamento de postos de trabalho. Né? Porque na medida em que eu também não vou mais fazer frente aos meus custos, porque eu não estou conseguindo cobrar aquilo que eu emprestei, ou aquilo que eu vendi, ou o serviço que eu prestei, eu também vou estar aviltando a saúde financeira da minha empresa e eu também não vou conseguir honrar os meus compromissos. Então, assim, além de eu ter o problema da inadimplência, eu começo a ter o problema de fechamento de micro e pequenas empresas, principalmente. Que são a grande maioria do nosso país. Praticamente 80%, né, das empresas são micro ou pequenas empresas. Geralmente, nós temos aí um histórico, que eu espero que tenha mudado, mas a última vez que eu li a pesquisa, em até 2 anos, a gente tem um número elevado de empresas que acabam não tendo sucesso e fechando, e muitas vezes devido a essa situação de ou não ter políticas de gestão de risco de crédito, ou porque não consegue acessar esse cliente e acaba a insolvência comendo todo o capital de giro da empresa e ela tendo que fechar as portas. Então, assim, a gente acaba criando 2 problemas. O problema de ter um aumento de inadimplência que vai repercutir, sim, como a Virginia falou, no preço do produto, no preço do empréstimo, no preço do insumo que eu tenho para industrializar, no preço dos serviços que eu vou prestar, ou, inclusive, na taxa de juros, que a gente sente muito isso, né? E, por outro lado, eu vou ainda prejudicar mais ainda a economia no sentido de que eu vou fechar posto de trabalho. Sim. E, provavelmente, essa pessoa ela vai ter dificuldade de se recolocar. Eu vou ter um longo prazo de recuperação de coisas que, se eu tivesse acesso ao cliente, se eu tivesse um serviço talvez mais acessível, né? E uma das coisas que numa conversa com a Virginia nós comentamos foi a gente olha o regulatório, ele é sempre voltado para o fornecedor do serviço, o fornecedor do insumo, né? Assim, pouca coisa a gente vê voltado para o consumidor, né? E eu acho que é um viés que a gente precisaria, talvez, analisar, porque há uma responsabilidade. Um contrato ele nunca é unilateral, né? Ele é firmado por 2 partes. E aí eu passo a palavra para a doutora se nós temos algum viés ou se a gente vê algum movimento nesse sentido de, ok, as empresas estão procurando se adequar, eu acho que os órgãos regulatórios estão aí para colocar um pouco de disciplina, para não tornar tão abusivo, mas... De outra sorte, algum movimento para o lado do consumidor, no sentido de ser mais responsável em relação ao crédito que consome, já que a gente fala tanto em crédito responsável, né? Porque não pode, a gente não pode colocar isso no colo de uma empresa, né? Seja ela do segmento que for, na obrigatoriedade dela desenvolver a consciência de consumo do consumidor. Porque ele também precisa entender qual é o nível de comprometimento de renda que ele pode ter. Claro que as empresas vão fazer uma avaliação dentro das suas políticas, mas muitas vezes o consumidor ele está observando isso numa empresa que é séria, que vai fazer, que vai cumprir, e daqui a pouco tem outros que estão ali querendo pagar a conta. E estão pagando a conta. Não o bom consegue. Pagador. Isso, entendeu? A gente, aproveitando aqui, então quero convidar vocês que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, para ir lá buscar a primeira temporada do Conversão, onde a gente falou sobre como montar a política de crédito, porque falar de inadimplência é um passo depois de falar da política de crédito. Lá a gente também tem 6 episódios explicando detalhadamente como criar essa política, como fazer isso tudo direitinho, e isso ajuda muito a diminuir a inadimplência, né? Então convido vocês a darem um pulinho lá.
e também a seguir acompanhando essa segunda temporada, porque o sexto e último episódio desta segunda temporada, nós conversaremos sobre a importância da educação financeira para todo mundo. Então já deixa esse alerta, esse convite para vocês. Virgínia, depois dessa provocação aqui, Rogério veio para fazer um bate comigo, uma provocação aqui, né? Conversávamos aqui antes nos bastidores de que há no imaginário popular, lá na ponta, né, do cliente, do tomador de crédito, de que depois de 5 anos a dívida caduca. Será que ainda falam assim? Caduca? Uhum. A dívida morre, deixa passar. Mas não é bem assim, né? Então, casa um pouco aqui também com a educação financeira que Rogério está trazendo. Sim. E tá bem. Gostaria de te ouvir sobre isso. É um tema bastante delicado, né? A gente sabe. A gente tem os direitos do consumidor muito bem estabelecido aqui no Brasil, mas a gente precisa tocar, sim, nesses assuntos. O que eu percebo dentro da realidade hoje, até da jurisprudência, do que se tem entendimento do judiciário, é que muitas vezes há uma divisão daquela má-fé em consumir e também daquela pessoa que se desorganizou, e isso pode ser muito comum acontecer, e é muito comum acontecer. E ainda mais depois de a gente ter vivido aí, né, 3 anos, uma pandemia, a gente sabe que nem sempre quem não paga é porque não é um bom pagador, né? Uhum. Isso, muitas vezes há uma desorganização em determinado momento, seja qual for o motivo, isso é real de acontecer. Então, hoje eu percebo que muitas vezes o judiciário tem percebido essas diferenças. Mas fora isso, há um tempo a gente escutava muito dizer, bom, eu vou ficar 5 anos registrado numa base de dados de SCPC, e aí depois que eu passar esses 5 anos, estou livre, então não preciso pagar. Então, esta era uma visão que se tinha, que hoje eu vejo que é bem menor, porque o consumidor ele está acessando muito mais as informações e os direitos dele. Mas hoje a gente tem muito claro que eu não fico registrado mais do que 5 anos. E isso é muito claro, e as bases de dados elas automaticamente fazem essa baixa de registro passados 5 anos. E se o consumidor pagou antes, vai ter a baixa antes lá, no período do pagamento dele. Mas se não pagou, dentro dos 5 anos vai baixar. Mas a dívida ela não deixa de existir. Ela permanece existindo por um bom tempo ainda. E esse é o ponto importante, né? E quando que ela vai deixar de existir? Quando especificamente prescrever, vai depender. Lá no Código Civil a gente tem uma lista de prescrições, de prazos prescricionais, e vamos ter lá prescrições que são de 1 ano, depende muito da dívida em si, até chegar a prescrições de 10 anos. Então, e independente da questão da prescrição, acho que outro ponto bem importante da gente comentar é que mesmo a dívida prescrita, se eu tenho determinada dívida, eu tenho crédito, que ele está prescrito, eu não sou obrigada a dar novamente crédito para este consumidor que inadimpliu. Que é uma coisa, eu estou livre. Não estou livre, porque dependendo do que passou, né, dos registros que se tem, eu vou de novo chegar lá naquele credor e eu tendo uma dívida que ele não está mais me cobrando, porque a dívida está prescrita e ele está obedecendo, ele não está indo lá buscar. Mas ele quer um novo crédito. Como que aquele credor, que sabe que já não pagou em um determinado momento, ele vai conceder crédito novamente para esse consumidor? Ele não vai. Então, por isso que a gente entende que é tão importante essas ações de movimentação, de ir lá o consumidor buscar, seja do governo, seja uma iniciativa mesmo dele lá pagar junto ao seu credor, porque, claro que é negociar, sempre importante. Parcelar, isso, vale, né? E é sempre importante o estímulo, mas a gente sabe também que é muito simples ele ir até o credor e dizer, eu não consigo pagar isso, mas eu vou pagar de outra forma. Então, ele ir até o próprio credor e buscar a alternativa dele de voltar realmente a conseguir ter crédito, isso é maravilhoso para ele. E até porque, nessa condição que eu comentei, esse credor, que se ele não pagar, ele não vai conceder crédito de novo. Ele não vai querer novamente estar com essa mesma condição, daqui a pouquinho, de dívida ali na frente. Então, é importante que o consumidor também tenha ciência disso, que se ele não pagar aquele credor, ele não tem o direito, novamente, de acesso ao crédito junto àquele credor, que vai analisar novamente. E o crédito não vai, nessa condição, ser um direito, é uma concessão. Então, a concessão daquele credor que vai avaliar o momento, avaliar ali as variáveis que se tem para conceder ou não o crédito. E aí eu volto na questão do nosso a primeira temporada lá, que realmente tem muitas dicas super importantes que nos levam a conceder crédito de forma consciente e segura.
Não fugimos disso, né? Não fugimos. Não tem como. É a gente, base, né? A gente olha, por mais que o consumidor hoje ele tenha os seus direitos extremamente claros e transparentes, porque, como eu disse anteriormente, não é por falta de uma legislação, né? Não é por falta de lei que a gente tem problemas com inadimplência ou problemas de abuso. É porque alguns entes acabam não observando isso e, muitas vezes, o próprio cliente também não acaba observando a sua capacidade financeira. Como a doutora falou, assim, a dívida para o empreendedor ela não prescreve. Por mais que prescreva, para o empreendedor não prescreve. Ela vai ficar numa conta contábil, ele vai ter que absorver isso como uma PDD, né, uma provisão de devedores duvidosos, vai trazer despesa, vai aumentar a sua despesa, vai conduzir fatalmente para um prejuízo de exercício e muitas vezes vai acabar combinando com o encerramento da atividade de uma empresa, que poderia ser promissora, poderia tornar muitos sonhos reais, né? Na medida em que as pessoas também usassem como critério, com responsabilidade, o crédito que é concedido ou a aquisição de produtos e serviços. É bem importante que esse ponto que você falou ali da questão da educação financeira. Nós temos hoje regulamentos que colocaram, e eu recordo, inclusive em outra oportunidade falei isso, eu fui bancário durante muito tempo, trabalhei no mercado financeiro muito tempo, no sentido de banco. Então, tinha um limitador, né? E lá no passado se trabalhava com limitadores de comprometimento de renda não maior que 30%. Certo. Né? E em função de um cenário, de uma variável que ninguém domina, vamos pegar o caso da pandemia, né? Nós tivemos o próprio governo, em termos de mercados de crédito consignado, aumentando a margem de consignação de um salário para 45%. Né? Porque se tinha uma necessidade de manter a roda girando. A gente tem a necessidade que a economia gire para que você possa criar oportunidades, criar riqueza. Ninguém desconhece isso. Mas é extremamente perigoso você comprometer, em qualquer que seja segmento de negócio, 45% da renda de um consumidor. Quase metade da renda somente com o empréstimo. É a mesma coisa que você comprometer com a aquisição de um bem de consumo, seja durável ou não, você pensar em lazer, comprometendo talvez esse percentual. Então, acho que passa também pelas pessoas entenderem que, por mais que eu tenha uma capacidade de consumo, que naquele momento ela me pareça razoável, eu tenho que sempre olhar consumo num prazo longo. Olha que dica importante essa aqui, gente. Olhar numa linha do tempo. Numa assim. linha de tempo, né? Porque nós temos variáveis e por melhor que seja, voltando lá ao episódio que vocês retratam sobre política de crédito, por mais que eu tenha uma política bem elaborada, né? Por mais que eu tenha um estudo histórico da minha inadimplência, por mais que eu mapeie o meu consumidor, o perfil desse consumidor, por que me levou uma inadimplência, por mais que eu atualize isso mensalmente, tem variáveis que são externas, que certo. Ninguém domina. Né? Que o ser humano não consegue. A pandemia foi um exemplo então, desse. Perfeito. Ninguém estava preparado, não é mesmo? Exato. Muito bem, chegamos ao fim aí do primeiro bloco. Vamos dar uma paradinha para escutar um recadinho aqui da CDL. E a gente volta já, Rogério e Virgínia, para mais desse papo que ainda temos bastante para falar. Voltamos já. Ritmo, impulso, coragem, desejo de ir além. Características de quem está sempre em movimento, buscando novas perspectivas, novas versões. Aliás, você já abraçou as novas versões de si mesmo? A gente entende o quanto foi e ainda é importante você continuar se encontrando, se reinventando, se movimentando. É por isso que em todas as suas jornadas, somos mais do que parceiros nos objetivos. Somos parceiros para novas oportunidades e para os desafios no futuro. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Estamos de volta com o Conversão, o podcast da CDL Porto Alegre. E neste quarto episódio da segunda temporada, conta com a gestora jurídica da CDL Porto Alegre, Virgínia Menezes.
e o superintendente de produtos do Grupo Facta, Rogério Oliveira. No último episódio, nós falamos sobre uma coisa muito importante que conversa também com esse tema aqui, que é o ciclo de recuperação da inadimplência, né? Que a gente sabe que tem um ciclo, tem algumas fases aí que a gente precisa cumprir. E a cobrança como um passo desse ciclo. Se você está com dúvida sobre o que é isso, eu te convido a voltar para o nosso terceiro episódio, que tem todas as informações lá. Depois de assistir o nosso terceiro episódio, você volta aqui que você consegue acompanhar muito bem esse papo que Rogério e Virgínia estão trazendo para a gente com tanta informação importante. Ainda falando nas regras da Anatel, já que a gente começou esse episódio trazendo um case específico que eu acho que ajuda, né, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, a entender toda essa legislação que é complexa e é bem fracionada, como os nossos convidados aqui já trouxeram. Tem algumas coisas que, né, notamos no cotidiano. O famoso prefixo 0303, que deu o que falar aí. Em chamadas de telemarketing, talvez seja o principal. Por outro lado, há certa volatilidade em decisões judiciais de casos específicos sobre o que pode e o que não pode ser feito. E isso se torna precedente para a aplicação de regras de maneiras diferentes. E, claro, muda a forma de atuação da cobrança. Como há segurança nos métodos de cobrança, que nós já falamos também no episódio anterior, se o que é permitido muda toda hora, como o empreendedor não fica preocupado, como o empreendedor deve ficar atento a todas essas mudanças? Que caminho, Virgínia, o nosso empreendedor e empreendedora deve seguir? Bom, a primeira coisa que eu diria é o credor, ele tem que estar sempre atento a toda a legislação, a decisões, tudo que envolva a questão da cobrança. Porque realmente, hoje a gente tem uma certa, até vou falar um pouquinho de incerteza, quando a gente fala em entendimentos, porque a gente tem jurisprudência que muda a todo tempo. Então, hoje, o cobrar tem que ser muito do dia mesmo, da identificação do que se deve fazer naquele momento, o que saiu de normas mais recentes, o que tem de entendimento, quais as falas que a gente tem ouvido sobre temas que envolvem cobrança. E, para tudo isso acontecer, a gente tem que estar o tempo todo atento, ligado e trabalhando nisso. Então, assim, a primeira coisa que eu diria é, o credor, ele está o tempo todo e tem uma equipe especializada para isso, que pode ser até interna, mas que ele se qualifique nesse sentido, tendo todas essas informações, ou ele busca recurso em alguma organização que realmente faça isso por ele, que esteja atento, que atue de forma consistente no mercado, que tenha uma imagem, que não vai expor também esse credor de uma forma desnecessária, até de uma forma incorreta, né? Então, é importante, sim, que o credor esteja sempre atento. E escolher, talvez, eu comentei anteriormente que nem é bom cobrar e nem é bom ser cobrado. Mas é importante que, quando a gente faz essa atuação de cobrança, que a gente tenha todos esses elementos de uma maneira bem clara e concreta, para que não gere nenhum problema para quem está sendo, o credor que está sendo obtendo aquele crédito, né? Então, essa é uma decisão que cabe sempre à empresa, especializar alguém dentro da sua equipe, ou uma estrutura dentro da sua equipe, ou escolher algum parceiro para fazer essa cobrança para ele. Porque sozinho, de uma maneira também, às vezes, não muito organizada, de forma que visualize todos esses pontos, pode gerar um problema bastante sério para esse credor. E vamos lá, né, que o empreendedor, especialmente o pequeno e o médio, o core dele é cuidar do negócio. Uhum. E o dia, às vezes, termina às 24 horas do dia e o empreendedor não conseguiu dar conta de todas as coisas naturais que tem que cuidar do negócio, né, Rogério? Perfeito. E às vezes não consegue dar atenção a isso. Então, acho que antes você também falava, né, buscou uma palavra para buscar esse parceiro que seja um parceiro confiável, Rogério. Fala um pouquinho sobre isso. Então, pensando em relação a essa volatilidade regulatória, né, quando o pessoal estava mencionando, Virgínia, você estava falando do assunto, eu pensei naquela frase que está atribuída ao Darwin, assim, não é o mais forte que permanece, mas é o que mais rapidamente se adapta. Então, não tem muito o que fazer com relação à questão regulatória. Na verdade, a gente precisa entender e precisamos ter claro qual é o norte do negócio.
O empreendedor, ele cuida do negócio. Se a atividade fim dele não for cobrança, ele precisa se associar com alguém que o represente. E aí a gente fala muito sobre alguém que tem a tua imagem, né, com quem você queira se associar e que, enfim, a tratativa, o olhar para o cliente, a busca da reativação desse cliente, não da questão abusiva em relação ao cliente, mas sim, em trazer o cliente para uma renegociação, colocar ele novamente dentro do negócio. Se você não faz isso como atividade fim, você tem que se associar com alguém que faça. Nós temos esse cuidado, né? O nosso cliente, o segmento que a gente atua, ele é um cliente recorrente, ele vai em algum momento voltar às nossas lojas, ou na loja de algum parceiro, mas não é o nosso métier, não é o nosso dia a dia, não é a nossa expertise. Então, nós buscamos, né, no nosso caso específico, uma parceria bem de sucesso, né, com o CDL na questão de cobrança, porque nós entendemos que, sim, estamos associados a uma empresa que tem esse cuidado, né, esse carinho na cobrança com o cliente, o respeito ao cliente, o respeito à legislação, mas nós queremos trazer o nosso principal ativo de volta para dentro das nossas lojas, que é o nosso cliente. Então, temos que ter todo esse cuidado. Não sendo aquilo que você faz de melhor, busque alguém que faça isso por você. Busque a CDL Porto Alegre, Busque Virgínia, a CDL. é isso? É isso mesmo. Temos um time aqui muito especializado, vários times, na verdade, né? Sim. Muito atentos à legislação, a normativas, né, Virgínia? Isso, eu acho que um ponto que o Géry comentou, que eu acho que é fundamental ali no contato, é o respeito, né? O respeito com o consumidor. E hoje a gente sabe que é um princípio do direito do consumidor, mas que é muito aplicado ali, que é a informação. O consumidor receber, de fato, a informação do que ele está negociando, o que ele está negociando, quais são os encargos ali que ele está pagando, para ser claro para ele ter certeza disso. E quando a gente fala de ter um parceiro, tem várias coisas que nos levam a ter este parceiro. E um deles é justamente o registro dessa cobrança. Quando a gente faz isso de uma forma mais caseira, a gente às vezes acaba não tendo cuidado e nem recurso suficiente para ter todos esses controles. Então, hoje, numa cobrança aqui da CDL, a gente sempre tem todos os registros que são feitos, né? Registro de os contatos com aquele consumidor, para que esteja tudo claro, esteja tudo de uma maneira que o consumidor consiga perceber o que ele está pagando e quais as condições que ele vai ter para efetuar esse pagamento recorrente e voltar para o mercado. Então, realmente é uma equipe bastante especializada, que toma bastante cuidado em relação à legislação. Estamos sempre atentos em relação a alterações legislativas, em questões também jurisprudenciais, para que seja um trabalho realmente executado de uma forma adequada e com qualidade, de forma assim a respeitar o consumidor, que é o que se tem como princípio dentro da organização e desse trabalho. Muito bem. Eu quero fazer uma guinada agora, 180 graus, mas seguindo o mesmo assunto. Vamos falar um pouquinho de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela está completamente ligada, né, Rogério e Virgínia, a esse tema que estamos tratando aqui da legislação. Lembrando, né, a LGPD brasileira foi baseada na lei europeia, é uma das melhores leis que temos no Brasil, tem reconhecimento, e ela já andou até distribuindo multas bem gordinhas recentemente por abuso, por excesso de envio de SMS de uma empresa. Então, as multas já estão aí, é importante ficar atento, mas é importante conhecer a LGPD, né? Então, eu queria que conversássemos um pouquinho assim, onde impacta na cobrança, na legislação, a LGPD? Né? Que a gente... O que tem que ficar atento aí? Ok. Acho que o ponto principal aqui é que quando veio a lei brasileira baseada na europeia, muitas pessoas entenderam que a gente tem que dar o consentimento. Né? Isso foi o que acho que mais forte ficou de toda a legislação. Acho que isso está bem gravado. E ela é enorme, né? Ela é enorme. Vários pontos. Isso. Mas o consentimento é uma das hipóteses trazidas pela lei. A lei estabelece em 2 artigos, lá no 7º e no 11º, hipóteses legais, que significa quais as formas e as possibilidades que alguém tem de fazer o tratamento de um dado pessoal. E tratamento entendam como qualquer coisa relativa ao dado pessoal. Se eu gravar, se eu processar, se eu excluir qualquer coisa que eu fizer com o dado pessoal, qualquer ato dele, ele é um tratamento.
Então, a primeira coisa que eu diria é que já logo que surgiu a lei, eu acho que as pessoas pensavam muito, então agora eu vou precisar consentir para alguém me contatar, porque afinal de contas ele está me contatando, então tem que ter autorização minha para isso. Não precisa. Olha aí, gente, Isso essa não informação precisa. é muito, muito, É muito importante. importante. Porque assim, o que acontece? Como eu comentei anteriormente, o consentimento é uma hipótese. Nós temos a hipótese 10 lá do artigo 7º, que prevê a proteção ao crédito. E a proteção ao crédito ela é ampla justamente para isso. É para ir lá, para conceder crédito, que eu não precisaria de autorização. É para, durante o processo de concessão de crédito, eu não precisar de autorização. E também lá, quando eu tiver que fazer um registro de inadimplência em um banco de dados, no SCPC, eu não vou precisar pedir autorização. Eu tenho que enviar uma comunicação para ele quando eu estiver incluindo. Mas eu não preciso pedir consentimento. E nem poderia, né, nesse caso, como também não precisaria para cobrança. Não há nenhuma obrigatoriedade. Porque eu estou baseado, está sendo tratado esse dado, está sendo acionado esse consumidor para que ele pague a dívida com base na hipótese de proteção ao crédito. Então, a lei veio e parece que logo que ela surgiu, em 2018, virou uma regra. Nada pode ser feito com um dado meu. Né? E dado de uma forma mais ampla aí do nome. Mas, porque pode ser nome, pode ser CPF, pode ser endereço. Tudo que estiver relacionado com aquele consumidor. E, na verdade, não é isso. A gente tem outras hipóteses e a proteção ao crédito nos dá liberdade para seguir a nossa cobrança sem qualquer impacto. Claro que, como tu bem disseste no início, qualquer legislação, ela combate abusos, né? Então, assim, obviamente que se eu estiver utilizando o dado para outra finalidade, é óbvio que eu vou estar envolvendo a questão de lei geral de proteção de dados. Mas o que a gente está falando aqui, que é cobrança, eu não tenho um prejuízo, porque eu tenho uma hipótese legal que me protege e que nos dá a condição de poder cobrar sem qualquer consentimento. Informação muito importante. Gente, a gente está se encaminhando para o fim desse episódio. Passa rápido, né? São tantas informações. Eu achei que a gente está recém começando. Tanta coisa para falar ainda, né? Pois é. E a gente tem falado muito que que o Conversão, ele cumpre muito uma função de sensibilização, de levantar temas para que os nossos empreendedores, os lojistas que estejam com dúvidas, que sentirem essas mesmas dores que a gente está trazendo para cá, que nos procurem aqui na CDL Poa para a gente ajudar, porque tem muitos casos, né, Virgínia, pontuais, como você trouxe, né, que tem que ser algumas análises. Então, o Conversão, ele está aqui muito para a gente sensibilizar, levantar temas que estão precisando de jogar luz em temas que estão aqui, mas passa muito rápido, né, Rogério? Muito rápido, realmente. Temas relevantes, importantes para todo empreendedor. A legislação, ela muda toda hora e ela tem inclusões novas para uma adaptação, né? A sociedade evolui, a regulamentação precisa evoluir. Eu acho que a LGPD, realmente, no início, ela trouxe muitas dúvidas sobre o uso dos dados, né? Mas, como a doutora Virgínia falou, e falou muito bem, com muita propriedade, você não pode desviar a finalidade pela qual você coletou o dado. Não posso usar esse dado para Você não pode usar para uma mandar finalidade publicidade. diferente. Agora, Isso. você não Não pode... posso fazer marketing, mandar uma publicidade. Tá me devendo, compra aqui. Está em outra caixinha, digamos assim. Perfeito. Se você comprou algo em algum lugar, né, o seu dado foi utilizado para essa compra, a empresa não pode, sem o seu consentimento, te abordar com um marketing, seja ele digital, de qualquer outra forma, porque você não consentiu com isso. Ou vender o seu dado, que, né, muita gente fala, vender o dado. Não existe. Né? Primeiro que eu acho que é um desrespeito ao consumidor, ninguém gosta de ser contatado. Hoje mesmo, entrou uma pessoa em contato com meu celular me ofertando algo que eu não sei nem quem é. Então, tipo assim, gente, o pessoal não está consciente. E no WhatsApp, quando não chega... está consciente de que nós temos uma lei, que eu posso muito bem me beneficiar desse descuido, né? Porque, afinal de contas, eu não consenti. Né? E a gente tem hoje essa necessidade de ter um pouco mais respeitado a nossa privacidade. E a gente, como empreendedor, por força de regulamentação, mas também pelo institucional. Do bom senso. Porque eu acho que é uma questão de bom senso quando você constitui algo. Criar algo que tenha uma imagem positiva no seu público, né? Ou seja, é uma responsabilidade, eu diria, socioambiental, né? Você respeitar. ESG está aí
regulamentando as nossas empresas e isso entra no Essa ESG. questão é importante. Eu acho que, primeiro, a gente desmistificar um pouco essa questão da cobrança, não pode ser feita porque eu não autorizei. Ela é implícita, né, doutora? Inclusive está previsto. Ali, né? tá prevista. É um dos itens que você pode utilizar porque tem fundamentação legal. Então, nós podemos, sim, cobrar, mas com responsabilidade, com respeito ao seu principal ativo, que é o cliente. É o cliente. E a gente, até pensando assim, eu acho que a gente pode ter um episódio específico sobre Lei Geral de Proteção de Dados, hein? Porque Pode ter tem um outros bônus. itens. Podemos fazer um bônus da Perfeito. segunda temporada. Eu ia comentar só que tem uma outra hipótese legal nesse mesmo artigo que eu comentei, no 7º, que é o legítimo interesse, que dá a possibilidade para o controlador praticar seus atos enquanto controlador. Então, assim, um mero contato desse consumidor e ele dizer, não, eu não tenho interesse em continuar na lista, e aí quem está tratando obedecer e retirar, excluir esta informação, não é algo que a lei também proíba. De novo, assim, a lei proíbe são os abusos, mas uma condição de um contato e esse consumidor dizer não quero sair do contato, a lei Tá também tudo bem. nos protege em relação É a o isso. De novo, abuso, é o excesso. É o que não pode. É a falta O bom do... senso. É perfeito. É. E cada um tem o seu. Cada um Que é a tem grande o seu. dificuldade, inclusive, quando nós abordávamos o assunto do Código Civil, enfim, do Código... Eu digo, tudo está baseado no bom senso, mas o problema, qual é o limite do bom senso? Qual é o bom senso Porque não para cada existe um? nem no judiciário a linha do bom senso, né? Porque, em tese, as jurisprudências que você tem que ganha no primeiro grau, perde no segundo, ganha no primeiro e vice-versa. Tudo muito pontual. Rogério, para a gente encerrar esse episódio tão especial, eu queria ouvir quais são as dicas de boas práticas que você deixa aí para os nossos empreendedores e empreendedoras. Bem, eu diria, a primeira coisa é acredite no que você faz, tenha consciência dos seus limites, né, daquilo que você é bom, naquilo que você produz, e tudo aquilo que não faz parte da tua atividade fim, procure um parceiro que te represente, que crie e passa para o teu público a tua imagem. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos uma regulamentação muito forte em relação ao consumidor, nós temos uma responsabilidade, não diria não só na questão de gerar divisa, gerar receita, gerar emprego, mas também de gerar uma consciência no nosso consumidor para um crédito responsável. Ele, estando ativo no mercado, a minha empresa terá saúde financeira. Ele, saindo do mercado, certamente eu terei problemas. Boas dicas, hein, Virgínia? Começamos bem aí com as dicas. Também gostaria de ouvir você. Bom, a primeira dica que eu só posso dizer é que realmente a CDL tem esse serviço de qualidade que pode prestar para os seus associados, então é isso como um primeiro item, e agradecer o Rogério por ter comentado sobre essa questão da prestação de serviço, que eu acho que é muito importante. E o segundo, assim, para quem não quer contratar, mas que quer, de alguma forma, ter uma estrutura dentro das suas equipes para que esteja atento à regulamentação e tudo mais, algumas dicas importantes. Sempre atento para a informação. Hoje, o direito à informação do consumidor é o principal, eu diria, princípio da legislação, que norteiam as decisões judiciais também. Então, sempre deixe muito claro para esse consumidor o que ele está pagando, qual a condição que ele está fazendo, para que ele tenha a condição de entender se realmente o que está sendo proposto ele consegue pagar. Porque se ele não voltar ao mercado nessa condição, não vai ter servido para ele ter começado essa negociação. Então, é importante que ele enxergue isso de uma maneira tranquila. E para a empresa credora que for fazer esses contatos, cuidar para fazer, não abusar nesses contatos, né? Ter uma informação, uma comunicação clara com esse consumidor, nunca constranger, nunca abusar, né? Ter uma questão de respeito, claro, também com esse consumidor, jamais fazer um contato e deixar uma comunicação com o vizinho informando da dívida, dizer, a pessoa tem uma dívida, jamais fazer uma questão dessas, né, que não seria aceito, mandar uma correspondência com informações, por exemplo, sobre a dívida da parte de fora da correspondência. Eu sei que são muitas vezes dicas que parecem tão pequenas, mas para quem não está acostumado com cobrança, às vezes pode não se dar conta e está fazendo algo nesse sentido. Então, é muito importante realmente ter todo esse respeito e cuidado com o consumidor para efetuar essas cobranças e conseguir realmente reativá-lo aí para o mercado de consumo, que é o que todo mundo quer, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, pode Totalmente ligar à ou dar uma disposição. passada aqui, que vocês ajudam. Com toda certeza, com toda certeza. Associados, consumidores que tiverem interesse, estamos sempre à disposição. Virgínia, me resta agradecer
tanta informação Ai, Gênia, eu que importante. agradeço. Que coisa boa te receber aqui nesse 4º episódio da 2ª temporada do Conversão. Muito obrigada, eu que agradeço a vocês. Muito obrigada. Bom, Rogério, da mesma forma, te agradecer. A gente está gravando aqui no meio da tarde. Eu imagino que você está lá com a sua agenda cheia, mas isso limpou a agenda para estar com a gente hoje, trazendo tantas informações importantíssimas para os nossos associados. Então, em nome da CDL Porto Alegre, em nome do Conversão, muito obrigada e eu espero que você volte para novas temporadas. Que bom. Já assinamos o contrato. Nós que agradecemos, em nome da FACTA, aí, o convite. Acho que foi uma tarde maravilhosa, proveitosa, trocamos muitas informações. E nós somos uma empresa que tem 27 anos de mercado, fundamentada em cima de 4 princípios muito importantes: ética, respeito, comprometimento e profissionalismo. Então, o cliente que quiser nos conhecer, parceiro, quem está nos ouvindo, a CDL, que é a nossa parceira, já nos conhece aí, fique à vontade, estamos aí com 208 lojas em todo o Brasil disponível para atender os nossos consumidores, fora toda a nossa rede de parceiros. Muito obrigado, Virgínia, muito obrigado, então, aí, a oportunidade de participar do Conversão. Olha, depois de 27 anos, 208 lojas, a gente sabe que esses 4 princípios são levados à risca e, pelo jeito, estão funcionando muito bem. Que outras empresas, que outros empreendedores e empreendedoras possam se inspirar na FACTA e também ter décadas de sucesso e de crescimento, que é o que queremos para todo mundo. Para todos, com certeza. E é claro que o agradecimento especial é sempre para você que ficou com a gente até agora. Acompanhe também as redes sociais da CDL Porto Alegre, que tem muita novidade, muito conteúdo e muitas atualizações, inclusive da legislação, com este time aqui da CDL Porto Alegre. Você encontra a gente nas redes sociais procurando por CDL Poa. Estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e também no Twitter, ou no X ou no X, já que essa rede acabou de mudar de nome. Quer mais? Tem bastante conteúdo também lá no nosso site. Acesse cdlpoa.com.br e confira tudo que tem lá. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.